Quando alguém começa a se afastar no exato momento em que tudo parecia ir bem, o impulso imediato é pensar que há desinteresse, dúvidas ou até uma rejeição iminente. Mas e se o afastamento, ao invés de significar o fim, for na verdade um sintoma de algo mais profundo acontecendo? Em certas situações, a distância emocional não é uma fuga, mas um reflexo involuntário de sentimentos que o próprio indivíduo ainda não consegue processar. Há casos em que quanto mais forte é a conexão, mais assustador se torna o sentimento, especialmente para quem nunca aprendeu a lidar com a própria vulnerabilidade. Neste vídeo, vamos explorar como o comportamento distante pode ser, paradoxalmente, um sinal de que ele está começando a se apaixonar. Prepare-se para uma análise profunda e surpreendente. Se você já viveu algo assim, comente abaixo. Eu mereço um amor que me veja por inteiro. Na psicologia analítica de Carl Jung, os relacionamentos são territórios férteis para a projeção e o espelhamento do inconsciente. Quando alguém começa a se apaixonar, especialmente se essa paixão toca feridas antigas ou aspectos reprimidos da própria psique, é comum que surja um comportamento ambíguo, aproximação intensa, seguida de distanciamento. Isso acontece porque o outro começa a funcionar como um espelho vivo, refletindo não apenas o desejo e o afeto, mas também as sombras internas que ainda não foram integradas. A sombra, segundo Jung, é composta por tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos. Quando estamos diante de alguém por quem sentimos algo verdadeiro, essa sombra pode se ativar com força. É como se o sentimento escancarasse o que há de mais vulnerável, o medo da rejeição, da entrega, do abandono. Nesse momento, o distanciamento pode ser uma tentativa inconsciente de se proteger da intensidade do afeto. Além disso, Jung fala sobre os arquétipos do ânima e do ânimos, os aspectos femininos e masculinos internos que influenciam nossa percepção do outro. Ao se apaixonar, o homem pode projetar na mulher seu arquétipo feminino idealizado, o que ativa não só o desejo, mas também inseguranças profundas sobre sua própria identidade emocional. Portanto, o afastamento não é sempre falta de amor. Às vezes, é o início de uma jornada de individuação, o processo junguiano de se tornar inteiro, onde o indivíduo precisa primeiro confrontar suas sombras para então se permitir amar de forma autêntica. Quando duas pessoas começam a se conectar de forma profunda, o encanto inicial costuma ser marcado por leveza, expectativa e idealização. No entanto, à medida que o vínculo se intensifica, algo menos visível começa a emergir: a sombra. Carl Jung define a sombra como o aspecto inconsciente da personalidade que o ego não reconhece em si mesmo, um conjunto de características reprimidas, emoções não resolvidas, medos e traumas que foram excluídos da consciência ao longo da vida. No início de um relacionamento, especialmente quando o sentimento é genuíno, a sombra pode ser ativada de forma intensa. Isso acontece porque o outro, por meio da proximidade e da intimidade emocional, acessa territórios psíquicos que geralmente estão protegidos. O simples fato de se sentir visto, desejado ou amado pode trazer à tona antigos registros de rejeição, abandono ou insegurança que estavam adormecidos. Em vez de seguir a rota natural da aproximação, o indivíduo, tomado por essa avalanche emocional, pode reagir com distanciamento. Esse afastamento, quando analisado sob a lente da psicologia junguiana, é menos uma rejeição do outro e mais um movimento inconsciente de autoproteção. A sombra não gosta de ser exposta, ela resiste à luz, e amar alguém de verdade é, inevitavelmente, permitir que a luz do outro penetre nos nossos cantos escuros. Quando essa penetração acontece, o ego, que até então mantinha a ilusão do controle, se vê ameaçado e a reação pode ser recuar, esfriar, silenciar. Essa dinâmica é ainda mais intensa quando há feridas emocionais não trabalhadas. Por exemplo, um homem que cresceu sem permissão para expressar sentimentos pode, ao se apaixonar, sentir-se invadido por emoções que ele nunca aprendeu a nomear. O resultado disso pode ser confusão, ansiedade e, como resposta, distanciamento. Não porque ele não sente, mas porque sente demais e não sabe como lidar. É importante ressaltar que o contato com a sombra não é, por si só, negativo.
Na verdade, Jung enxergava esse confronto como essencial para a individuação, ou seja, para o desenvolvimento da consciência e da totalidade do ser. Porém, quando o processo acontece de forma abrupta, sem preparo ou sem autoconhecimento, a primeira reação tende a ser de fuga. Fugir da intensidade do afeto é muitas vezes fugir de si mesmo. No contexto de um relacionamento nascente, isso pode gerar muito sofrimento para quem está do outro lado. A pessoa que sente a distância pode interpretar o afastamento como desinteresse, frieza ou jogo emocional. Mas sob a superfície, o que se passa é algo muito mais complexo, um embate interno entre o desejo de se entregar e o medo de se perder. A sombra, nesse momento, sussurra ao ouvido da pessoa apaixonada. E se você se mostrar demais e for rejeitado? E se você amar e for abandonado? E se for traído como antes? Essas vozes internas podem ser paralisantes. Por isso, compreender a função da sombra no início de um relacionamento é fundamental, não para justificar comportamentos que machucam, mas para oferecer uma perspectiva mais profunda sobre os movimentos emocionais alheios. Nem toda distância é desamor. Às vezes, é apenas um reflexo do caos interno que o amor verdadeiro pode provocar em alguém ainda não habituado a se ver por completo. Ao reconhecer essa dinâmica, a pessoa que observa o distanciamento pode escolher responder com empatia e discernimento, em vez de reagir com ansiedade ou julgamento. Isso não significa aceitar o afastamento indefinidamente, mas entender que o amor, por vezes, ativa feridas que precisam de tempo e espaço para cicatrizar. A sombra, quando aceita e integrada, deixa de ser uma inimiga e passa a ser uma aliada na construção de vínculos mais autênticos e profundos. A vulnerabilidade é uma das experiências humanas mais potentes e transformadoras, mas também uma das mais assustadoras. Ela implica a disposição de se expor, de se mostrar como realmente se é, com todas as imperfeições, inseguranças e desejos. Em um relacionamento que começa a florescer, especialmente quando há conexão genuína, esse grau de exposição emocional se torna inevitável. E é justamente aí que muitos começam a se afastar, não porque não sintam, mas porque sentir os obriga a confrontar a própria fragilidade. Carl Jung nos lembra que a verdadeira transformação só ocorre quando enfrentamos o que mais tememos dentro de nós. A vulnerabilidade é esse território desconhecido que ameaça a imagem de força, controle ou independência que muitos construíram para sobreviver emocionalmente. Em especial no universo masculino, socialmente condicionado ao distanciamento afetivo e à racionalidade, se abrir emocionalmente pode ser percebido como fraqueza ou perda de poder. E quando o amor começa a tocar esse lugar delicado, o impulso natural pode ser recuar. O medo da vulnerabilidade tem raízes profundas. Pode estar associado a experiências passadas de rejeição, abandono ou humilhação. Pode vir de um ambiente familiar em que as emoções foram desvalorizadas ou ridicularizadas. Nesses casos, a psique desenvolve mecanismos de defesa para evitar novos traumas. Assim, quando alguém começa a se apaixonar, esses mecanismos entram em alerta. O que deveria ser uma entrega torna-se uma ameaça, e o comportamento que se manifesta muitas vezes é o afastamento. Esse afastamento, porém, não é frio ou calculado. Na maioria das vezes, é um movimento inconsciente. A pessoa não sabe explicar por que se sente sufocada, confusa ou incomodada diante de algo tão bom. É que o amor verdadeiro desarma as máscaras e exige presença autêntica. E nem todos estão preparados para abrir mão da persona que os protegeu durante tanto tempo. Na psicologia analítica, a persona é o conjunto de papéis que desempenhamos para sermos aceitos socialmente. Ela tem sua função, mas quando se sobrepõe à essência, impede a construção de relações verdadeiras. Quando um homem, por exemplo, sustenta a persona do forte, do indiferente, do autossuficiente, ele pode viver a paixão como uma ameaça a esse personagem. A mulher que desperta seus sentimentos reais passa a representar um convite à desconstrução dessa máscara, e isso para muitos é insuportável. A vulnerabilidade exige coragem, pois pressupõe aceitar a possibilidade da dor. Amar é se arriscar, é admitir que não temos garantias, que podemos ser magoados, rejeitados
que podemos perder o controle. Essa entrega, por mais libertadora que seja, é também uma ameaça para o ego. E quando o ego sente que está perdendo seu território, reage com resistência. Essa resistência se expressa como afastamento, silêncio, frieza ou até comportamentos contraditórios. É comum que alguém, ao se ver vulnerável, tente racionalizar o que sente. Começa a procurar defeitos no outro, a inventar justificativas para o distanciamento, a buscar distrações para evitar o confronto emocional. Isso não significa que o sentimento desapareceu. Pelo contrário, ele pode estar mais vivo do que nunca. Mas o medo de se entregar a esse sentimento é tão grande que a única saída percebida é fugir. Essa fuga emocional, no entanto, tem um custo. Ao evitar a vulnerabilidade, a pessoa também se afasta da possibilidade de um amor verdadeiro. Um amor que não exige perfeição, mas presença. Que não pede certezas, mas autenticidade. Jung dizia que aquilo que evitamos nos dominar acaba dominando nossa vida por caminhos obscuros. O medo da vulnerabilidade, quando não reconhecido e enfrentado, pode condenar alguém a repetir padrões de afastamento, sabotando relações que poderiam ser profundamente curativas. Por outro lado, quando o indivíduo começa a reconhecer esse medo, a dinâmica muda. O distanciamento dá lugar à consciência. E é essa consciência que permite escolhas mais maduras. Não se trata de eliminar o medo, mas de acolhê-lo, de compreender que sentir-se vulnerável é parte do processo de amar, e que se esconder da própria fragilidade é, no fundo, se esconder da possibilidade de uma conexão real. No universo simbólico de Carl Jung, a ânima representa o arquétipo do feminino presente na psique do homem. Ela é composta por imagens, sentimentos, intuições e conteúdos inconscientes relacionados ao feminino interior, não apenas ao feminino biológico ou social, mas à experiência subjetiva que o homem tem do que é ser vulnerável, sensível, emocional e receptivo. Esse arquétipo, quando não é reconhecido e integrado, costuma ser projetado em figuras externas, especialmente nas mulheres, por quem o homem se sente atraído. E é aí que o conflito interno se intensifica. Quando um homem se apaixona e começa a se conectar profundamente com uma mulher, há uma ativação direta da ânima. Ele não está apenas vendo a outra pessoa como ela realmente é, mas também como uma manifestação simbólica de sua própria alma interior, aquela parte sensível, intuitiva, que ele muitas vezes passou a vida inteira reprimindo. O encantamento, nesse contexto, não é apenas pelo outro, mas por tudo aquilo que ele inconscientemente deseja reencontrar dentro de si mesmo. O problema surge quando essa projeção se intensifica, a ponto de se tornar uma idealização. A mulher deixa de ser vista como uma pessoa real, com luzes e sombras, para se tornar um reflexo do ideal interno masculino. Ela passa a carregar, aos olhos dele, atributos quase míticos. Ela compreende sem falar, ela acolhe sem julgar, ela salva sem esforço. Mas, inevitavelmente, a realidade quebra essa fantasia. A mulher mostra suas vulnerabilidades, seus limites, sua complexidade. E é nesse momento que a tensão interna explode. O homem, ao perceber que a figura idealizada não corresponde totalmente à realidade, vive um conflito profundo. Parte dele quer manter a fantasia, o encantamento da projeção. Outra parte, mais racional ou defensiva, sente-se traída pela quebra da ilusão. Essa dissonância psíquica pode levar ao afastamento, não porque o amor acabou, mas porque o espelho que ele projetava começa a devolver algo que ele não quer ou não está pronto para ver. Além disso, ao se apaixonar, o homem é confrontado com aspectos de si mesmo que ele talvez nunca tenha acessado. A ânima desperta emoções intensas: ternura, entrega, medo de perder, ciúmes, insegurança. Essas emoções podem colidir diretamente com a persona que ele construiu socialmente, aquela imagem de controle, racionalidade, desapego ou autossuficiência. Ele se vê dividido entre o desejo de se entregar e o impulso de manter sua estrutura emocional intacta. O conflito não é com a mulher, mas com a própria psique. Esse processo é ainda mais desafiador quando o homem tem pouca familiaridade com o mundo emocional. Se ele cresceu em um ambiente onde a sensibilidade foi desestimulada ou reprimida, a ativação da ânima pode ser vivida como uma ameaça existencial.
Ele não entende por que está se sentindo tão profundamente tocado. E sem um mapa interno para lidar com isso, o impulso mais comum é fugir, criar distância para tentar recuperar o controle emocional. Jung acreditava que a projeção da ânima, embora inevitável em algum grau, deve ser superada para que o relacionamento amadureça. Isso significa reconhecer a outra pessoa como ela é, sem exigir que ela preencha lacunas internas que só podem ser resolvidas com autoconhecimento. Quando o homem começa a diferenciar a imagem da mulher real da figura simbólica que projetou nela, ele inicia um processo de integração do seu próprio feminino interior. E essa integração é o que possibilita um amor mais maduro, mais livre e menos carregado de expectativas inconscientes. Por isso, quando um homem se mostra distante no auge da paixão, pode estar vivendo exatamente esse colapso entre a projeção e a realidade. Ele não sabe como sustentar o amor sem perder a imagem idealizada, nem como lidar com as emoções despertadas pela presença da mulher. A distância, nesse caso, não é um sinal de desinteresse, mas um grito silencioso da alma que ainda não aprendeu a habitar o amor com os pés no chão e o coração aberto. Compreender esse movimento é essencial para romper com ciclos de frustração e abandono. Ao reconhecer que a idealização é uma armadilha da psique, abre-se espaço para uma relação verdadeira, onde o outro é visto com respeito, mas não como um salvador interno, onde a ânima é integrada e o amor se torna um caminho de cura, não de fuga. No cerne da psicologia analítica de Carl Jung está o processo de individuação, o caminho pelo qual o indivíduo se torna quem realmente é, integrando os aspectos conscientes e inconscientes de sua psique. Trata-se de um percurso de autoconhecimento profundo, que não visa a perfeição, mas a totalidade, e é justamente nos relacionamentos íntimos que esse processo se revela com mais força e urgência. Afinal, não existe lugar onde nos vejamos mais intensamente do que no olhar do outro. Relacionamentos profundos funcionam como espelhos que refletem tanto nossas qualidades quanto nossas fragilidades. Eles nos desafiam a sair da persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos, e a confrontar a sombra, os desejos ocultos, os medos reprimidos e os traumas mal resolvidos. Quando duas pessoas se encontram com alma e verdade, o vínculo entre elas se torna uma força propulsora da individuação. Mas esse movimento não é suave, é exigente, é transformador. No início da paixão, é comum que o encantamento e a idealização suavizem as diferenças. Há uma sensação de completude, de fusão, como se o outro viesse preencher exatamente aquilo que nos faltava. Contudo, à medida que o relacionamento aprofunda, surgem os pontos de tensão, e é nesse momento que a individuação começa a se manifestar com mais clareza. As projeções se desfazem, e o outro começa a ser visto em sua humanidade, com limites, desejos próprios e feridas que não cabem no molde da fantasia. Para muitos, especialmente para aqueles que não iniciaram um caminho interno de autoconhecimento, esse despertar é assustador. Quando o amor deixa de ser idealizado e se torna real, ele exige maturidade emocional, exige a capacidade de sustentar a frustração, de dialogar com a diferença, de renunciar ao controle. Isso implica, muitas vezes, um processo de separação simbólica, onde o indivíduo percebe que não pode depender do outro para se sentir inteiro. Que amar verdadeiramente é caminhar ao lado, não se perder dentro. É nesse ponto que a distância emocional pode surgir. Quando o relacionamento toca camadas profundas da psique, ele ameaça as estruturas antigas do ego. O que parecia confortável se torna desafiador. O amor que antes era visto como acolhimento começa a parecer uma ameaça à autonomia psíquica, e o afastamento, nesse contexto, é uma tentativa inconsciente de preservar a antiga identidade, mesmo que ela esteja obsoleta. O outro passa a ser visto como alguém que exige demais, quando, na verdade, está apenas refletindo o que ainda não foi curado. A individuação não é um caminho solitário, embora exija momentos de solitude. Nos relacionamentos, ela acontece através da tensão criativa entre dois mundos internos que se encontram. Cada desafio, cada desentendimento, cada afastamento pode ser visto como uma oportunidade de expansão da consciência, desde que haja disposição para olhar para dentro
e não apenas projetar a culpa no outro. O verdadeiro encontro entre duas almas não acontece na ausência de conflitos, mas na capacidade de atravessá-los com consciência. Quando um homem começa a se apaixonar de verdade, ele se vê diante de um espelho que o convida à individuação. A mulher que desperta nele sentimentos reais também desperta memórias, inseguranças, contradições. Se ele ainda não integrou essas partes de si mesmo, pode sentir que está perdendo o controle, e sua resposta será o afastamento. Não por falta de sentimento, mas por excesso de impacto emocional. O amor verdadeiro não apenas emociona, ele transforma. E toda transformação exige atravessar o caos antes de encontrar um novo equilíbrio. É por isso que tantos homens se afastam quando começam a se apaixonar de fato. Eles estão sendo convocados, de maneira silenciosa e poderosa, a crescer, a deixar para trás versões antigas de si mesmos, a integrar a sombra, a reconhecer a ânima, a abrir mão da persona. Estão sendo desafiados a se tornarem inteiros, não apenas parceiros, e isso nem sempre é um processo linear ou consciente. Compreender o papel da individuação nos relacionamentos muda radicalmente a forma como interpretamos o distanciamento. Ao invés de enxergá-lo como abandono, podemos vê-lo como parte de uma jornada interior. Isso não significa aceitar migalhas ou esperar indefinidamente, mas reconhecer que, às vezes, o outro está travando batalhas internas que nada têm a ver com desamor, e tudo a ver com transformação. O amor profundo é, antes de tudo, um chamado à autenticidade. E para sermos autênticos com o outro, precisamos primeiro ser inteiros em nós mesmos. Esse é o verdadeiro sentido da individuação, tornar-se quem se é, para então amar de forma real, sem máscaras, sem fugas, sem medo. Quando alguém se afasta no exato momento em que o amor começa a florescer, é natural que surjam dúvidas, inseguranças e uma sensação de abandono. Mas ao olhar por trás do comportamento aparente, através da lente profunda da psicologia analítica, percebemos que o distanciamento muitas vezes revela uma batalha silenciosa. A luta entre o desejo de se entregar e o medo de se perder. A ativação da sombra, o confronto com a própria vulnerabilidade, a projeção da ânima e o chamado à individuação são movimentos internos que, mesmo invisíveis, moldam o modo como nos relacionamos. Entender esses processos não significa tolerar relações desequilibradas, mas sim desenvolver consciência e discernimento sobre o que está realmente em jogo. O amor verdadeiro é um caminho de autoconhecimento e coragem, e nem sempre ele começa com certezas. Muitas vezes começa com caos, dúvida e afastamento. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal para mais reflexões profundas sobre relacionamentos e psicologia. E não saia sem assistir ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele complementa perfeitamente tudo o que falamos aqui. Lembre-se, amar é também um ato de transformação, e toda transformação começa dentro de nós.